sempre quando eu jogo aqui, começo jogando, sempre faço um gol, né? Que eu iria fazer um gol. Tá chegando com o Guilherme Arana, dando a grande área, bateu direto! Surpreendente sim, cada dia mais. Agora ele parte, paradinha, pé direito, a batida! Gol! Pai Ademar, tá azedando essa sua aposta aí. Mas tá azedando com bola, né? Apostar contra o Corinthians não tem sido bom negócio nesse campeonato. Mas olha, em defesa do Ademar, a forma como começou a temporada do Corinthians, começou o ano, né? Não o brasileiro, o ano. Não o brasileiro, exatamente. Começou o ano, todo mundo falava que se a diretoria continuasse naquela zona que estava, e a gente bateu muito nessa tecla aqui, era de se esperar que a campanha não seria grandes coisas, né? Que fosse oscilar, que o Carille fosse durar um pouquinho, que depois já ia trazer outro técnico e mudar de ideia. Sabe o que é mais impressionante para mim? É o seguinte, eu entendo que quando o Corinthians precisar usar o elenco, por exemplo, sai o Jô, entra o Casim, tá perdido. Sim. Sai o Arana e entra o Moisés, como aconteceu na Sul-Americana. O Gabriel e Paulo Roberto. Só que no brasileiro, até aquele negócio de poupar, ele tá jogando com o brasileiro, com o time dele todo. Foi uma vez o Fagner, estava suspenso, foi seleção. Uma vez... perdeu o Gabriel suspenso também, suspenso um jogo e tal, mas é uma coisa eventual. O Corinthians está na mesma batida com o mesmo time. Mas aí é o seguinte, eu tenho trazido muito esse debate aqui. O Corinthians enganou vocês da imprensa. Não, que eu não falei. Você lembra que eu falei aqui? Falei até com o Casagrande. Vocês da imprensa caem na conta de todo mundo. Eu falei pro Casagrande, o time do Corinthians é bom, não é ruim. Mas não é isso. O engano é o seguinte, a diretoria do Corinthians fez besteira na última ponta do processo, em escolha de treinador. Escolheu um, escolheu o outro, trocou, era o Carille, depois não era o Carille, voltou, tudo realmente. Isso aí denota uma confusão, né? E que não era a cara do Corinthians dos últimos anos. Mas o trabalho não mudou. Não. O trabalho continuou lá, o próprio Carille estava lá. E as contratações foram trabalhando. Boas. O Gabriel... Preparação física, análise de desempenho, fisiologia... Tudo isso que foi construído no Corinthians, e não é de hoje, quando o Tite trabalhava lá, quando o Mano trabalhava lá, essa estrutura já estava sendo montada, tudo isso continua. O que acontece no Brasil é que os clubes, em outros clubes, os clubes estão abandonando todo o trabalho. Vai embora o treinador e com ele vai uma filosofia de trabalho, vão profissionais importantes da casa. São Paulo acabou de trazer o Dorival Júnior e aí foi embora o preparador de goleiros e o preparador físico. Estavam há 6 anos. O Rogério tinha trazido dois auxiliares com ele que também foram embora. Eu não tenho sido comum, tanto é que chamou a atenção. E metade do elenco, né? Cada vez mais ganha força a questão da comissão técnica fixa, né? Permanente. Então, estava ganhando força, mas voltou a ser abalada. E depende do treinador, quem chega. Que deu essa mexida. O Dorival Júnior, para onde vai, leva todo mundo. Ou Ele seja, quando ele chegou ao filho... Santos, ele levou. Ele leva o filho, ele leva o preparador Lembra físico. Lembra que afastou o Marcelo preparador também? de goleiro vai chegar um novo, no São Paulo também, Até mas daí não é da comissão do Dorival, que ele sempre traz esses dois. Que era da comissão permanente, ou o Pintado vai para a base, ou ele tá fora. O Pintado virou um cara meio sem lugar. É um cara meio a gente não quer demitir. Todo a mesma coisa. Exatamente. Pintado é o cara que não querem demitir, então mas deram assim, uma outra o Marcelo alternativa. Fernandes, quando foi para lá o Dorival também, ele saiu. Você lembra que ele também era da permanente e tal, e depois ele ficou um pouquinho e saiu. Vai mudando. Agora, o que é legal no Corinthians é que, assim, também aquele negócio, preciso poupar, tudo bem. Aí no jogo que foi com o Patriotas, eles tiraram 3 jogadores. Só. Os mais desgastados. Os mais desgastados. Mas, assim, ele vem jogando com o mesmo time. Mas não é só isso, Ademar. Quando entra alguém, os treinos do Carille são sempre muito parecidos. O time reserva treina igualzinho ao time titular. Por exemplo, assim, então troca a peça, não troca a função. Eu fui fazer o jogo com a Ponte, entrou o Casinho no lugar do Jô. Pô, foi uma barbaridade. Você fala que, meu Deus, o Corinthians tá jogando com 10. Pô. Assim. Mas o Corinthians tem pouco improviso, Ademar. Então, quando o Paulo Roberto foi escolhido para substituir o Fagner, houve um trabalho com ele. Uma equipe da comissão técnica passou um tempo trabalhando com ele para ele não só se adaptar à posição de lateral, como ao modo de jogar de um lateral do Corinthians. Ó, você vai ser lateral, aqui no Corinthians o lateral joga assim, sobe ali, trabalha com esse, a marcação é assim, a linha sai na hora que o cara grita, não sei o quê, entendeu? O grande exemplo para o Corinthians, eu coloco no Botafogo, depois a gente vai falar, tá? Em relação de uma maneira de jogar, que praticamente não se muda.
né? Tem uma maneira de jogar e segue aquela maneira de jogar. Claro que tem variantes dentro do jogo, mas posições diferentes, como o meio-campo, não se muda. Característica de jogadores. É claro que você perde um, que você não tem uma característica, mas busca uma igualdade naquele. Então, Corinthians, na realidade é o seguinte, eu, em relação ao Corinthians, eu falo, desde o primeiro jogo, acho que eu fiz com o Maíra esse jogo, Corinthians e São Bento. Quando o Corinthians ganhou de 1-0, eu falei, não subestime o Corinthians. Não subestime equipes como é o Flamengo. O Flamengo pode remontar? Pode. Já aconteceu. O Corinthians está muito forte. Pega uma relação, eu gostaria, Barreto, nessa fase do ano passado, se eu não me engano, na 12ª rodada, o primeiro colocado ele tinha 23 pontos. Se eu não me engano, 23 pontos. Gente, o Corinthians tem 35 pontos, né, até hoje, em 13 rodadas. O Palmeiras, até enfrentar o Cruzeiro na rodada passada, tinha 1 ponto a menos do que ele, como líder, tinha no campeonato passado, sendo que ele estava bem atrás do Corinthians. Então, Maíra, isso que o Corinthians está fazendo até agora é fantástico. Mas sabe o que é impressionante? É fantástico. A gente está falando em 2 empates e 11 vitórias. E sabe quem foi os 2 empates do Corinthians? Curitiba e Chapecoense em casa. Que foi o primeiro jogo. Primeiro jogo. É. Mas o mais impressionante disso, para mim, a gente sempre falava do Corinthians do 1-0. A evolução, o Corinthians está em julho. Mas é normal. Não, mas a evolução mês a mês do Corinthians é nítida. No futebol, no desempenho, faz mais gols, ataca mais, continua marcando muito bem e com uma defesa quase intransponível. Aconteceu exatamente o que o Carille falou. Começou da defesa e foi evoluindo e isso, o time. A defesa já está tão nítido, consistente gente. que não o se mexe avanço, você vai vendo mês a mês, é avanço. Poxa, é um time bem treinado. Não é só bem treinado. Ele defende bem, tá bom. Não, ele só não defende bem, ele marca bem, tá bom. Agora, ele marca bem, defende bem, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa. Então, a evolução mês a mês. Isso tudo justifica a liderança. Acho que depois do título paulista, dessa evolução que o Ricardo citou desde o jogo do São Bento, agora no Brasileiro, a liderança do Corinthians a gente compreende. O que eu tenho um pouco de dificuldade de entender ainda, tentar justificar, é essa diferença de pontos. Né? Essa abertura que o Corinthians conseguiu lá na ponta. E fazendo um pouquinho do advogado do diabo. Reconhecendo todos esses méritos que a gente citou do Corinthians. Até que ponto a gente pode atribuir essa diferença que está chamando a atenção de todos nós ao fato dos principais adversários ali embaixo não terem um brasileiro como principal competição? Exceção feita ao Flamengo. Aí entra aquela famosa frase do meu amigo mineiro, né? Problema seus. Não, problema seus. Ué, você está disputando Libertadores? Ué, eu acho, isso só dá um mérito a mais pro Como disse o Rodriguinho outro dia, espero que todos cheguem muito longe. Vai lá, meu amigo, vai ganhando na Libertadores, vai seguindo e vai priorizando. Vai poupando 11 titulares no Campeonato Brasileiro. A única questão que eu estou tentando descobrir ou tentando justificar, se é que é possível, é a diferença do Corinthians para os outros em pontuação. Não a liderança em si. Mas 12 pontos, tudo bem, tem a rodada que termina hoje. Mas 12 pontos com 13 rodadas... O Grêmio perdeu quantos pontos? O Grêmio perdeu quantos jogos no Campeonato Brasileiro? Foram 4? 3 seguidos agora, tinha perdido 1, foram 4. 4 jogos no Campeonato Brasileiro. É muito para um time que quer disputar um título. Mesmo a essa altura, não é só a essa altura da competição. No campeonato inteiro, você não pode perder muito mais do que... Mas eu achei que ia ser isso. O campeonato eu achei que ia ser isso. Ia ter todos os times iam perder mais. Como estava muito equilibrado, eu achei isso, Barreto. Vamos lá, com esses 4 jogos ele está muito longe do Corinthians, então, certo? Certo. Contra o Sport, poupou os 11. Contra o Palmeiras, poupou os 11 ou quase todos os 11. A derrota surpreendente é o Avaí em casa. Aí temos uma de 4. Qual foi a outra derrota? Do Grêmio? Tá me escapando aqui agora. Corinthians, Avaí. Derrotas. Ah, não, e do Corinthians. Aí você perdeu do líder. Tudo bem, perdeu do líder em casa. Não é bom, para quem está disputando o título, não é legal, mas jogo aberto. Sim. Né? Então você tem uma zebra com o time titular e uma derrota para o líder com o time titular. Seriam 2 derrotas. Então seria uma tragédia. Só que o Grêmio somou mais 2. As 2 derrotas que o Grêmio acumula e que fazem a diferença... Né? Imagina, o Grêmio hoje com 6 pontos a mais. E era perfeitamente possível ganhar do Sport fora de casa, embora o Sport faça boa campanha e tal, mas era até ali um momento difícil para o Sport, era possível ganhar. E também era possível ganhar do Palmeiras. Jogo aberto, mas mesmo com os 11 o resultado foi apertado. Então,
Barreto. 6 pontos jogados fora. Mas que eu esperava te tiram, esse campeonato, cara. te tiram Eu esperava do esse campeonato, assim, te tiram da 4 disputa pelo derrotas dos título. times mais ou menos agora, o time que 2 ou 3 já tá na liderança e tal. Em relação ao Corinthians até Flamengo, né? Eu acho que, e depois eu vou chegar no Grêmio, eu acho que o Flamengo está se ajustando ainda com algumas contratações que chegaram, né? O Corinthians, gente, tem uma coisa que para mim é importante, é a mescla entre juventude e experiência. Os caras do Corinthians, quando o Corinthians ganhou do Grêmio, é claro que era um jogo difícil, como ganhou do Palmeiras, né? Mas ano quando passado ganha não do era Grêmio, juventude. quando ele ganha do Grêmio, se você pegar o time do Grêmio, é um futebol bonito, é excelente, mas tem muita juventude, muitos jogadores jovens. O Corinthians é um time cascudo. O Corinthians é um time que mescla jogadores Mas jovens o ano passado jogando tinha muito. mescla no Mas Corinthians tem, de juventude. mas eu sei, mas tem jogadores que não renderam bem. É um encaixe. É um encaixe. Tem jogadores que não renderam ano passado. O Arana cresceu do ano passado para esse. Exatamente. Muitos Mas o jogadores principal que tiveram ano exemplo. Isso que o passado. Arana Ademar. jogava na base, na seleção. Eu sei, Mas mas, logo Ademar, que chegou no profissional, foi devagar. Eu sei, mas é isso que eu estou te falando. É igual o Fluminense hoje. O Fluminense hoje peca por quê? Pela juventude. Arana era um garoto. Ademar, é normal que esse garoto cresça nas competições que vão jogando. O Arana aconteceu isso. Está acontecendo isso no Corinthians, essa juventude, mas na hora do vamos ver, você tem um Fagner que é experiente, pega a equipe do goleiro, o Jô, vários, a defesa, Jadson, é isso que eu falo, o Corinthians mesclou muito bem essa juventude com os jogadores que já estão ficando experientes, pro Arana, e juntando tudo isso... O excesso dos dois lados está sendo punido, né, Ricardo? Exato. Você pega times, por exemplo, como a Ponte e o Atlético Paranaense, Exato. que envelheceram com as contratações, e esses times estão sendo punidos. Estão sendo punidos, que antes, você vê a Ponte, era o quê? Garotada. Eu não estou recriminando a contratação de ninguém, não. Mas envelheceu para os anos que foi um grande... Mas olha os aspectos que vocês estão falando. Aranha. Contratações que envelheceram. Um monte de gente fala em contratação. O Corinthians não contratou para o Campeonato Brasileiro e não perdeu. E esse, para mim, acho que foi um dos maiores acertos dessa diretoria, além da manutenção do Carille. Mas você não acha que as contratações Ele sempre repetiu, foram boas esse reforço ano? vai ser não perder. Não acho que foram boas, mas acabaram dando certo. Não, o Gabriel, você não... não, você lembra sim. que o Oswaldo Mas eu tô pediu dizendo, o Gabriel? O Gabriel apareceu, acho que no Palmeiras? Não foi uma quando chegaram, contratação não se elogiada. Não. Então, mas foi. vamos lembrar o ano Era a passado, posição que o Corinthians precisava de alguém. O Oswaldo perdeu o Gabriel no Palmeiras, todo mundo falou, não, era o Gabriel. Eu achei que o Gabriel foi uma baita contratação. O Pablo fez bom zagueiro na Ponte, bom zagueiro no Figueirense. Eu achava ele bom zagueiro. Olha lá a matemática do Corinthians. Em que ano estava o campeão com 1/3 do campeonato, que é o que nós temos agora, né? Mais ou menos, né? 1/3 é sempre aproximado, porque tem um número par de... Mas... Metade estava em primeiro já, né? 5, 6. 6 em primeiro. De 2006 até 2016, porque são os campeonatos de 20 clubes, né? O ponto fora da curva. Flamengo em 2009, como é pra tudo, né? Em 2008 estava quem? São Paulo. Acho que o Grêmio foi, o São Paulo sumiu. Gente, olha depois. isso. Aproveitamento de 89,7% com 1/3 do campeonato. É difícil tirar isso aí. E é difícil manter isso aí. Também é. É difícil tirar, mas é difícil manter também. Olha o aproveitamento que o Corinthians precisa ter. 60% para igualar o campeão de 2016, que foi o Palmeiras, né? Com 80 pontos. Não. 61,3 é o maior ali. 63,6, o de 2006. É o aproveitamento do campeão? Mas ele poderia ser... o aproveitamento do campeão de cada ano. Ele vai precisar de... O Flamengo foi a pontuação mais baixa de um campeão, né? O Corinthians precisaria de 42,6% para ser campeão agora. Ou seja, em torno de 50% está dando para o Corinthians levar o título. Se a gente puxar uma média 50%? Ali de tudo... não a gente exatamente. não tinha fixado isso mais ou menos 70%? 75%. A gente está caindo. Não, a partir de agora. O aproveitamento a partir de agora. Porque o Corinthians já tem quase 90%. Eu pensei que fosse o aproveitamento final. A partir de agora, se ele conseguir só 50%, não 50% e poucos, já dá para ser campeão. Eu digo que já fica praticamente... eu entendo que o adversário do Corinthians direto é o Flamengo. Já entendi antes da vitória contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras e o Grêmio já vem sinalizando com aquela coisa que o Barreto fala, de time reserva, toda hora time reserva.
Não acho que dá para pegar o Corinthians E assim. não é só o time reserva, é o cansaço. Mesmo você então. tendo titulares, seus titulares já estão em outra pegada. Agora, o Flamengo tem um jogo daqui 2 semanas, né? Não é isso? 2 semanas? No próximo final de semana? Não sei se é esse ou o próximo. O Corinthians também tem no meio de semana. E vai jogar com o Corinthians lá na Arena do Corinthians. Dia Eu acho 30. que ali, se o Corinthians ganhar também... Não é aqui o jogo? É? Não, Eu acho é que lá. não, é lá, É lá. em São Paulo. Mas o Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense agora em casa, não é isso? Isso. Sábado. Avaí fora. Vai fora quarta-feira e depois o Flamengo. Se na teoria aconteceu o que a gente... Corinthians e Flamengo dia 30. 30. Então, aí se chega nesse... Eu acho que o Corinthians, é uma teoria, ganha do Atlético Paranaense e ganha do Avaí. Vai. E o Flamengo se ganhando também. Vamos pegar sim, os dois ganhando os 2 próximos jogos. O Flamengo 3 que tem que ganhar hoje. Mas se o Corinthians vence o Flamengo, acabou. Ademar, eu acho que a melhor concepção de liderança é a do Corinthians. Você vê a entrevista, eles pensam jogo a jogo. A gente fica pensando, se o Flamengo ganhasse, aí ele perde do Palmeiras. O Corinthians não está pensando nisso. O grupo do Corinthians e o seu treinador é equilibrado. Pensa de jogo a jogo. Ele sabe a capacidade do seu time. Né? O Corinthians, é claro, está fazendo uma bela campanha. É uma campanha espetacular a do Corinthians. Então, o time que quer ser campeão tem que ir com a mentalidade do que está passando no Carille. O que eu achei muito legal é que o Jô deu uma entrevista recentemente falando sobre isso. O que deu errado no Atlético, que chegou a ficar muito perto do título brasileiro, acho que foi 2013, e acabou perdendo, né? Acabou deixando o título escapar. E ele falou, olha, a gente jogava bonito, todo mundo estava encantado com a forma que a gente jogava, todo mundo exaltava, e isso acabou, obviamente, subindo um pouco a cabeça, eles ficaram empolgados demais, e isso acabou atrapalhando um pouco o desempenho deles. Esse time do Corinthians não é deslumbrado, eles conseguem ter um pé no chão, que é muito difícil de qualquer ser humano, um monte de vitórias seguidas sobe a cabeça de qualquer um, e os jogadores têm conseguido manter esse equilíbrio até agora, Mas, de Maíra, não deixar a empolgação. Tão arrumado quanto o time do Corinthians é o discurso deles. Sim. É impressionante o entrosamento, a forma como eles foram brifados. Você viu como o Carille falou do método de pontuação deles? O Carille, antes de começar o campeonato, que nem o Vadão faz mini-metas lá no Guarani, né? Ele faz 15 pontos, a gente tem que somar 10 para subir, lá na Série B. Então, a cada 5 jogos, ele pegou e chegou para os jogadores e falou, como que nós vamos planejar o brasileiro? Por mini-metas, a cada 3, 4, 5 jogos? Não, professor, rodada a rodada. Ele falou, estou pensando rodada a rodada, porque foi meu grupo, e na hora que eu sentei com eles lá, e falei, como nós vamos planejar o brasileiro? Rodada a rodada. Os 3 pontos dessa próxima rodada. Não vamos fazer meta, não. Cada 5 jogos a gente tem que ganhar 4, para ele ganhar 3. Não, nada de meta. Os jogadores falaram pro Carille isso. Isso é sensacional, pô. Mostra o entrosamento. Não sei se é mais ou menos isso que você está falando. Não, passa por aí. Dos caras. Passa por aí, mas o fato dos caras... O Ricardo acho que pode comentar isso. A gente tem coisas que a gente fala muito na teoria, que parece um discurso bacana, mas que a gente não tem muita dimensão de como isso se aplica na prática. De acreditar num discurso. E como conseguir isso? É o treinador. Isso é talento do treinador. É um líder do grupo que reúne os jogadores sem o técnico falar assim, moçada, é o seguinte, o cara tá começando agora, vamos dar uma força. Da onde vem essa unidade? Do seu treinador. Que me parece que é um ponto fundamental. O Corinthians tem, Vila, vários fatores para chegar nesse momento. Muito. Primeiro, a maneira de jogar. A maneira de jogar é uma maneira, se você olhar do Mano, do Tite, vem o Carille. É uma filosofia. É uma filosofia de trabalho que ela não muda. Da qual o Carille fez parte desde 2009. De todos eles. Exato. De todos eles, mas, trazido Ricardo, por Mano. Mas né? é um grau de organização e de comprometimento raríssimos de eu serviço. vou te falar, o Corinthians domina o jogo sem ter a bola. É isso. Ele Mas dá a posse de bola para o adversário. Palmeiras ontem teve 70% de posse de bola em dado momento. Em momento algum, ele dominou o jogo. Ele tinha bola, mas ele não tinha o domínio do jogo. Qual o grande defesa do Cássio? E outra coisa, tem umas coisas, para você chegar hoje a um título, você precisa, vamos dizer, a maneira de jogar, a filosofia de trabalho. Vocês já foram no centro de treinamento do Corinthians? Chegaram aí? Uhum. É espetacular. Uhum. É maravilhoso. Aquilo foi criado. Então o Corinthians se foi criando ao longo dos anos. A Corinthians vem num patamar muito grande desde a chegada do Ronaldo. Ele vem nesse crescente. Então o Corinthians tem vários fatores que o eleva a essa liderança desse campeonato. Um deles é essa eficiência aí, Ricardo. Olha, o Corinthians finaliza menos e marca mais. Mas quando o Corinthians chega, sai gol. É impressionante. Até foram 3 finalizações ontem. Ontem foram 3, não foi isso? 3 isso que eu ia falar. 3 finalizações ontem. São 23 gols com 6 finalizações por jogo. Também é interessante você dividir ali, ó, por exemplo, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. O Corinthians com 137 finalizações faz 23 gols. Ou seja, a cada
A cada 6 finalizações, né? Faz gol. Ah, não, finalizações por gol, gente. Já, a conta já tá feita ali. Eu FPG. do bolso à toa. É FPG, não é FPJ, né? Não é finalização por jogo. É o número de finalizações necessárias até fazer um gol, né? Grêmio e Fluminense são bem eficientes. E mesmo assim, desses Ali, todos, os o Corinthians outros já vão finaliza ficando pra menos, né? trás. O Corinthians finaliza menos porque tem 130. Você tem que ver o número total de finalizações. 133, o resto mais. O fim, o que é? O do meio ali? Quantas finalizações e quantos gols. Você divide um pelo outro e chega ao FPG. Entendeu? Finalizações por gol. O Corinthians, ou seja, o número de finalizações no gol, o número de finalizações com eficiência do Corinthians é maior. Os caras não estão finalizando no aperto de qualquer lugar, estão finalizando para fazer mesmo. A jogada é trabalhada, chega e deixa o atacante, ou enfim, ontem foi o lateral, em condição de marcar. Mas antes da gente ver os números, a sensação que dá que a diferença deles, por exemplo, o Grêmio e qual outro que tem 7 de média? Fluminense. Seria maior? O Grêmio e o Fluminense não estão mais perto desse número do que a gente imaginava? Quando a gente tabula, quando a gente coloca no papel assim? Assim, não, o Corinthians é muito mais eficiente, ele precisa chutar muito menos a gol para fazer o gol. Na realidade, nem tanto, se a gente comparar com o Grêmio e Fluminense. Mas depois os próximos têm 8, 9, 10. Não, sim, eu tô fazendo os imediatamente abaixo. O Corinthians uma finalização a mais. Mas só que aí líder, você coloca isso, o Corinthians percentualmente pode ser, até ele ser não mais leva relevante. gols, isso acaba equilibrando. Tanto é que o Grêmio tem tantos gols quanto o Corinthians tem, mas levou muito mais gols. Ou não sei se muito mais, mas mais. Então, mas aí já é outra E aí, discussão. você já muda. Aí é a discussão do poder defensivo. Sim. O Corinthians tem uma estrutura defensiva que ele acredita tanto. Equilíbrio. O antecessor já falava. Eficiência e equilíbrio. É verdade. É isso. Daí, Barreto, e a gente tá vendo É juntar as duas coisas. alguns amigos da internet falando que é muito cedo para se falar alguma coisa. Esse é a grande virtude do Corinthians, dos jogadores do Corinthians. Porque isso que o internauta fala em alguns momentos de ainda falta muito jogo para acabar o primeiro turno, ainda falta o segundo. Todos os jogadores do Corinthians sabem isso. Na entrevista eles falam. Eles não falam em título. Não. Eles não falam em título. Eles são conscientes. Eles têm um equilíbrio dentro e fora de campo enorme. Até porque uma das forças, Vila, que você me pergunta, e eu sinto nas entrevistas, é uma mágoa de vários jogadores da maneira que foi tratado o Corinthians em janeiro. A quarta força pegou demais. Da maneira que foi tratado esse time, da recuperação do Jô, da recuperação de alguns jogadores, né? O próprio Cássio pegando muito, né? Então, tem muitos jogadores, e isso passa, Vila, quando você trabalha em grupo, dizer, vamos pensar lá atrás, a gente não era nada. E hoje somos campeões paulistas e somos líder do brasileiro. Agora falta muito. E esse equilíbrio tem seu treinador e a equipe do Corinthians. Estou falando que o Corinthians vai ser campeão. Ninguém aqui da mesa aqui, desse bate-papo, a gente não está falando. Tem muita coisa pela frente. Agora, é espantoso o que o Corinthians está fazendo. O desempenho é extraordinário. 90% de aproveitamento. É muito. É inacreditável. Agora, os gols sofridos há pouco tempo, como diferença do Corinthians, 5 no campeonato inteiro. Quem está mais perto é o Flamengo com 8. É a melhor Grêmio, defesa e o melhor ataque junto com o Grêmio, se não me engano. O melhor Grêmio ataque que, junto então, com o o pior melhor Grêmio. resultado ataque junto foram com os o dois Grêmio. gols Sabe contra o quantos gols Vasco, né? sofreu o Grêmio? 14. 14. Quase 3 vezes o que sofreu o Corinthians. Então, está fazendo Flamengo, diferença. quantos? Flamengo 8. É o que está realmente mais próximo. Uma coisa, uma semelhança aí do trabalho do Tite com o Carille, me parece assim, o Tite, a gente sempre falou da questão da meritocracia, né? Da questão de o Tite tem essa meritocracia. Não é só meritocracia, e o Carille deixa bem claro que ele trabalha muito parecido com o Tite, mas é também a dinâmica e o entrosamento que o time tem. Os 11 titulares do Corinthians são muito fáceis de você escalar de ponta a ponta, porque é sempre esse time que varia conforme uma suspensão ou uma lesão. E não é só uma questão de, chegou um jogador novo e ele vai ter que esperar a oportunidade. Não é só isso, é a questão de treino, é a questão dele chegar e entender como funciona aquela posição que ele vai entrar na engrenagem. Aquilo que você falou no começo do programa, Ricardo, é da questão de posicionamento. Os jogadores mudam a característica, mas não muda a forma de jogar. O Carille sempre fala isso, e você pode perceber isso no jogo. Você tem jogadores que atuam de formas diferentes, você não tem o Rodriguinho, o Jadson pode fazer a função dele, mas é outra coisa, outra característica. Muda a característica do jogador, mas a função e a dinâmica do jogo vai ser mais ou menos sempre a mesma. Enquanto o jogador não entender isso, ou não entender o papel que ele vai fazer, ele não vai ter vaga cativa naquela equipe. Então isso para mim fica bem claro com o Carille também. Você pode estender isso aí para o departamento de fisiologia e tal. Claro. Vamos lá.
Pega o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi eliminado na Copa do Brasil, tá jogando a Sul-Americana. É o mesmo time. Você já viu o Corinthians poupar 4 jogadores? 4. Poupar, não. Não, então. Não, poupou 3 na Sul-Americana. Não, agora, mas 3. Mas tô falando, por isso que eu falei. Eu falei 4 porque justamente por causa da Sul-Americana. E mas você viajaram não vê... os 3, não foi? Não viajaram. Não, acho que não viajaram. Então, mas o que eu tô falando é o seguinte, o Corinthians vem de Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. E se você pega a escalação do Corinthians, como você disse, a gente conhece os titulares. O Corinthians não foi aquele time que, vou fazer um mistão. Vou mandar um time B. Mas se mandar time B, você sabe onde cada um entra. Então, mas não vai ter invenção, não vai ter 3 zagueiros, não vai ter... Ou seja, aquela tese que eu preciso poupar meu time, preciso descansar meu time, preciso... Fiquei mais preocupado com a sua aposta com o Zé Carniça agora. Você viu o último quadro que nós mostramos? Ele passou rapidinho, acho que vale a pena a gente se detalhar neles. Qual? Quanto mais cedo um time faz 35 pontos, maior a chance dele ser campeão. E olha só o que acontece. A diferença é incrível. Pode botar de novo? A média acho que é 17ª, 18ª Olha aí, rodada. É incrível. Primeiro, o Corinthians já bateu esse recorde, né? Nenhum campeão brasileiro fez 35 pontos tão cedo. E olha o número de times campeões atingindo 35 pontos ainda no primeiro turno. Vai, todos no primeiro turno aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campeões. 3 vice-campeões. E o pior ali é o Palmeiras de 2009. Lembrando, o ano da exceção no Campeonato Brasileiro, teve o Flamengo campeão, teve o Fluminense campeão do rebaixamento, né, com arrancadas espetaculares, e esse declínio incrível do Palmeiras. Né? Quem atinge 35 pontos no primeiro turno, ou é campeão ou é vice. Isso é negócio do quarto lugar ali, ó. Não, do quarto lugar só já o Palmeiras de 2009. O Corinthians agora, para ser quinto, vai ter que ter um declínio semelhante ao do Palmeiras de 2009. Vai ter que ter um desempenho de rebaixado, Eu acho que esses quadros servem para isso, esses levantamentos servem para você entender assim, para para acontecer, tem que ser uma tragédia semelhante à do Palmeiras 2009. Assim, quarta, evidentemente, que eu acredito que, como eu tinha dito terça-feira, que o rival do Corinthians é o Flamengo. Não é Palmeiras, não é Grêmio. Até por eles ficarem assim, o Grêmio veio jogar com o Palmeiras, um jogo de 2 times que pleiteavam o título com reserva. Aí o Palmeiras pegou e colocou quase o time reserva também. Quer dizer, não é possível. E aí o Flamengo não tem feito isso. Então acho que o único concorrente do Corinthians atualmente é o Flamengo. E o Flamengo não está na Libertadores, está na Sul-Americana como o Corinthians. A Sul-Americana é um campeonato acho que um dos dois será campeão também. Por isso que eu falei que você do G9. Nessas fases iniciais, então, não precisa usar força máxima. Não precisa. O Flamengo foi ao Chile com um time mesclado e fez 5 gols. E o Corinthians foi com 3, sem 3. Mas tem um detalhe interessante também. Mas o Flamengo está na Copa do Brasil, só para completar. O fato do Corinthians o Ademar fala uma coisa, ele está correto. O Corinthians muda pouco. Ele consegue manter uma base. Mas olha com lupa o jogo de ontem. Eu não tenho isso em números. É uma impressão de quem está assistindo e analisando o jogo. Mas a sensação que dá é que a distância percorrida pelo time do Palmeiras é 3 vezes maior do que a do time do Corinthians. Você desgasta muito mais. O Corinthians... Os caras não têm que ficar trocando de posição o tempo todo. Não, eles andam em bloco. A defesa cada um tem e fica muito na defesa também. Isso também. ajuda a não desgastar tanto. Muita gente hoje. Correr certo. Exato. A organização do time evita que você se desgaste tanto. Então tem a fisiologia, tem a preparação física, tudo isso é importante. Mas essa liga que deu o Corinthians contribui muito para que o time não se desgaste tanto quanto seus rivais. Ontem, o Palmeiras se movimentando, o Dudu uma hora tá pela esquerda, pela direita, pelo meio, aí e o Roger Guedes pra lá. Foi pra direita, foi lateral. O Thiago tem que toda hora passar. É um desespero. Então parece que se você pegar a soma da quilometragem de todo mundo e colocar junto, o do adversário dá 2, 3 vezes o Corinthians. E parece que já tá até ficando, entre aspas, manjado o jeito do Corinthians jogar. Todo mundo sabe como o Corinthians joga. Mas só mostra a eficiência. Mas todo mundo joga igual. Ou todo mundo, eu digo, das equipes grandes que tinham capacidade de elenco e etc. de rivalizar com o Corinthians, e todo mundo ficou na expectativa e jogaram muito de forma igual. O Palmeiras, de novo, chegou e abusou de cruzamentos e cruzamentos e cruzamentos na área. Você tem Pablo e Balbuena em grande fase. O Pablo, mesmo com uma lesão, ontem ficou quase que a partida inteira. Partida, né? Que bola que chegou. Ou parava no Cássio, tranquilamente na mão dele, ou acho que poucas defesas difíceis, pegar agora de cabeça do Cássio ontem, tudo parava na cabeça do Pablo, na do Balbuena, ou até do Fagner. O Corinthians te faz jogar assim. O Corinthians faz jogar,
mas cabe ao técnico entender isso e tentar criar uma alternativa. E ontem o Cuca não conseguiu. Mas o curioso é isso. Admitiu isso. O Renato não conseguiu em Porto Alegre. Sim. O Cuca não conseguiu na Arena ontem. O Cuca não tem time. Todo mundo sabe, na tese, o que tem que fazer. Só que na hora do vamos ver, na prática, você tenta fechar pelo meio, é bloqueado. Você tenta, de repente, dá 20, 25 minutos, bola na área. O Cuca disse que não tem um time titular, né? Vamos ouvi-lo? Sensacional. Vamos ouvi-lo. Tem o Cuca, vamos na sequência já logo com o Carille, pode ser? A gente já ouve os dois treinadores. Só do Cuca então, por favor. A gente não pode ser covarde também de culpar quem contratou. O time é bom, o elenco é bom. Se ele não está jogando tudo o que pode, a culpa é de quem treina. Sou eu. Não adianta a gente também tirar a responsabilidade e jogar nos outros. Não tem culpa ninguém. Eu sou muito realista. Eu não consegui definir ainda no Palmeiras. Eu não consegui ainda definir a lateral. Dar uma sequência para eles. Dizer, vocês são meus titulares, vamos. Eu não consegui definir ainda centroavância. Não é porque eu não quero, porque eu não consegui. Fica difícil, com o título do brasileiro, muito difícil. Eu estou surpreso desde as finais do Campeonato Paulista. Não é de hoje, não. Né? Como jogou contra o São Paulo no Morumbi, depois como fez em casa. O primeiro jogo lá que foi Santos e foi Palmeiras lá e perdeu em Campinas, a gente foi lá e fez um jogo consistente. Tudo dentro do planejado também. Né? Surpreendente, sim. Cada dia mais. Né? E esse grupo aí está mostrando que vai ficar o tempo todo. Não sei o que vai acontecer, mas vai ser um grupo que vai trabalhar bastante com os pés no chão. Na apresentação, no dia 22 de dezembro, eu deixei muito claro que eu ia ajustar o sistema defensivo. Ajustou demais, cara. Caramba, não era para ajustar, mas ajustou demais. Que alegria. Era isso. Tomamos muito gol no passado. O Corinthians já vem de anos sendo uma marca baixa de gols tomados. Aí, ano passado, desandou um pouco pela mudança de atletas. Eu já falei sobre isso. Não foi Oswaldo, não foi Cristóvão. Então, isso daí foi que eu deixei bem claro. E as coisas aconteceram de uma forma muito positiva no nosso sistema defensivo. O sistema ofensivo, somos o ataque mais positivo? Ou o segundo? Pô, que ótimo, cara. 25 jogos de 43 jogos no ano, é isso? 25 jogos sem tomar gol? É de surpreender, sim, cara. Duas entrevistas muito elegantes, né? O Cuca não quis repassar a responsabilidade, chamou para ele, é comigo, se o time não está jogando, é o treinador. Ele é o técnico que tem a cancha para isso. Pior que o Eduardo. O Palmeiras hoje, aquilo que eu falava do Rogério Ceni em São Paulo, eu vejo o Palmeiras em campo, eu vejo um bando. Ontem deu dó. E olha a diferença de respaldo. O Corinthians um profissional e o Palmeiras amador. Olha a diferença de respaldo de diretoria e torcedor. Porque se o Eduardo fala exatamente o que o Cuca falou, desce lenha. O Cuca manda embora. Pode falar isso, né? Manda embora no vestiário. E teve um detalhe que ele falou, o seguinte, eu não consegui descobrir o time titular do Palmeiras. O Cuca falou. Eu vou fazer uma meia-culpa. O que está mais longe? Ele não conseguiu, a gente está vendo. Mas está vendo, porque cada hora é um time. Mas qual treinador que assume? Que ele tem culpa. Mas o que está mais longe da realidade? O futebol do Palmeiras ou a nossa expectativa em relação ao Palmeiras? O futebol do Palmeiras. Porque vem cá, você tem uma temporada de 10 meses, vai. Vamos tirar o mês de férias e de pré-temporada. Já foram 6 meses. Então você já tem 60% da temporada disputada. O futebol do Palmeiras, e aí, seja com o Eduardo, seja com o Cuca, tem sido esse. Será que não é mais ou menos isso mesmo que esse Palmeiras produz? Será que a nossa expectativa não está na hora de ser revista? Será que a gente não colocou o Palmeiras num patamar em que não necessariamente ele tem condições de estar? Ele pode render mais? Pode. Muito mais. Mas será que perder Moisés e Gabriel Jesus não foi algo muito mais sério do que se projetava? Eu acho muito complicado, Vila, quando você pega perder um jogador como determinante para um time não conseguir mais resolver. Eu não estou falando de, eu estou falando de dois jogadores. Se escorou muito nisso quando perdeu o Gabriel na época do Marcelo Oliveira e conseguiu se ajustar do time depois com o Maíra, eu concordo com você em tese. E eu pensava como você também. Eu acho, falar assim, mas perdeu o Gabriel Jesus, não estou nem considerando o Moisés, em quem eu votei como o melhor jogador do campeonato passado. Mas vamos falar só do Gabriel. Atribuir tudo isso a um jogador, de fato, em tese, eu acho exagerado. Mas quando você começa a analisar o potencial do garoto, o momento que ele vivia e o que ele representava no esquema do time, como ele fazia esse time andar do meio para frente,
eu começo a tratar o Gabriel como uma exceção à regra. Mas geralmente o momento ruim de um vem com o momento geral. Vira, deixa eu te dar um exemplo. Quanto time que está embaixo, você fala, eu acho que é o esquerdo do Palmeiras. É o Zé Roberto, é o Egídio ou é o Juninho? Eu tô sentindo que eu minimizei a importância do Gabriel. Ou o Tietê ou o Fabiano. Quem que são os zagueiros do Palmeiras? Luan, é o Dracena, só o Mina que vem jogando sempre. Então, quem que é o volante? Thiago é o Felipe Santos, Melo, ou o Bruno Thiago Henrique, Santos. ou o Felipe Melo. O problema do Palmeiras, eu acho que é a indefinição. Você já teve 4 laterais pela esquerda, 4 pela direita, os zagueiros já foram 5, um já foi até embora, o Vitor Hugo. Qual que é o volante do Palmeiras? Quem que é o segundo volante do Palmeiras? Quem que é o meio? Mas aí você está corroborando com a minha linha de raciocínio. O Cuca, o Eduardo tentaram em várias posições, vários jogadores, porque eles acreditam, e nós também, que o Palmeiras pode render muito mais do que tem rendido. Só que nenhuma dessas mudanças fez com que eles acreditassem que aquela formação chegaria nesse patamar. Será que o patamar está correto? Acho que são muitas mudanças ao mesmo tempo. É isso que eu acho. Agora, por mais mudança que tenha, o Palmeiras ele coloca uma base do ano passado. Eu acho que isso não é desculpa. Eu acho que tanto o Eduardo como o Cuca, né, eu acho que é sempre prematuro você sair tirando treinadores, mas eu erraria igual o Matos errou nas contratações. Eu erraria. Quem não traria o Borja depois da saída? Eu traria. Eu traria, eu digo isso todo o programa aqui. Eu traria, gente. Já aquele cara fazer gol do que fez? Não é pra desistir. Eu acho que o Palmeiras tem um bom elenco. Ele pode render mais, sim. O Cuca tá encontrando problema para escalar esse time, mas o Cuca é um grande treinador. Já provou isso. Eu acho que isso é questão de tempo. Agora, se criou uma expectativa... É que ele não achou encaixe. Minha... isso aí, não achou encaixe. Maíra, a minha expectativa, se quem perguntasse no ensino, quais os melhores elencos? Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Seria essa ou não? Sim, eu também acho. Eles têm elenco, mas ainda não tem um time. Isso. O Corinthians tem um time que talvez não tenha um elenco dos demais. Um bom time que foi campeão não tenha tido jogadores renegados que foram recuperados pelo treinador. Recuperados pelo treinador, pelo trabalho, pelo entrosamento do time, que você olha e fala, nossa, esse jogador foi campeão brasileiro. Porque naquela hora, naquele momento, naquele time ele estava rendendo. E é papel do Cuca tirar do Borja o que o Borja tem de melhor. Ele ainda não conseguiu encaixe para fazer isso acontecer. Só que ele está brigando já há muito tempo, porque eu me lembro de uma coletiva dele um mês atrás em que já se cobrava e ele falava, tô procurando encaixe, já faz um mês. O Cuca já tá na hora dele encontrar esse encaixe. Claro. Porque com esse encaixe que ele acredita que ele pode, o time tem potencial para isso, só que o time ainda não Mas duas coisinhas. Eu não acho que a grande questão do Palmeiras hoje seja o Borja, o mais questionado. Acho que as laterais do Palmeiras hoje são muito mais questionadas do que a presença do Borja. O Palmeiras se preservou, se garantiu todo para jogar Libertadores, se poupou contra o Grêmio para jogar Libertadores e o Cuca entrou com os 2 laterais improvisados. Então um time que tem o melhor elenco, que se poupou para uma determinada partida, entra nessa determinada partida com 2 improvisados nas laterais, você tem um problema ali. Tem. O problema do Palmeiras está nas laterais, também concordo. Eu acho que uma equipe que tem um planejamento, né, você não pode ter um planejamento de ter, eu acho, um Zé Roberto com 41 anos jogando de lateral. Não, o Cuca nem pensa mais isso, imagina. Mas em alguns momentos, né? Ele entrou com o Juninho na esquerda, né? 43 anos, né? Você está colocando o Zé para fazer essa função. É claro que falta a mesma coisa. O Ademar falou, o Jean jogar de lateral. Então é claro que tem machucado, algum, né? Mas já jogou ele, o Fabiano, o Mike e ontem foi o Tietê. Mas esse ano ele está jogando no limite para não parar e operar. Fazer a cirurgia. É claro que o Palmeiras se ressente um pouco. Agora, se você pegar o geral do Palmeiras, o que o Palmeiras fez ao longo do ano, eu vi uma entrevista do presidente, gente, daqui a 7 meses o Palmeiras acaba as suas dívidas. Não é só um trabalho, o Palmeiras vem contratando jogadores jovens, né, para um futuro, prestar contratos longos para um futuro. Essa filosofia de trabalho, a gente acha que no Brasil, em 2 anos, eu vi o Leonardo dar uma entrevista, o Roger Guedes, né, o Palmeiras está contratando muito bem. Agora, são encaixes. O Flamengo, quando contratou Edmundo, Romário e Sávio, esperava o maior ataque do mundo. E a coisa não funcionou. Você não contrata para não funcionar. O Borja não está rendendo bem. O Barreto levantou o dedo. Não, contratava. Todo mundo contratava o Borja. São encaixes, Maíra, que ainda não aconteceu. Que podem acontecer. Eu acho que é claro que há uma precipitação, um nervosismo da torcida do Palmeiras. Em quê? No título. Da expectativa de buscar o título. Agora o Palmeiras disputa uma Libertadores,
né? O Palmeiras disputa não só a Libertadores, a Copa do Brasil. Palmeiras, que queira ou não, tem muito, mas ainda tem um Campeonato Brasileiro. É que muita gente coloca o rendimento do Borja na conta do Cuca, como se o técnico ainda não tivesse encontrado um jeito para esse atleta jogar. O Cuca não curtiu o Borja, mas pode achar um jeito para ele jogar. Eu acho que não é o Borja, Marcelo. Eu acho que o Cuca, primeiro, eu acho que ele teve participação na contratação do Borja, né? Desde o ano passado, o Borja vem sendo sondado. Acredito que ele, como todos nós, ele vê potencial no cara. Ele é um goleador. Só que o Borja tem que entender que ele tem que jogar um pouco diferente também. Ele tem essa mania de pegar a bola e tentar definir como se ele sempre estivesse dentro da área. Eu fiquei assustado quando ele falou ontem que se precisar ele põe o Mina de novo para ser centroavante. Aí eu fiquei, opa. Mas, Ademar, Você o tá Borja falando do ficou zagueiro, muito nervoso. O Borja sai da Ele área, perdeu a cabeça. ele sai da área, ele fica nervoso, ele não tem familiaridade com aquele setor, ele pega a bola na intermediária, em vez de tentar fazer uma tabela, ele vira e chuta pro gol. Toda bola pra ele é pra finalizar. Ele joga sempre como se ele estivesse a 5 metros do gol. E não é assim que funciona. E ele acha que ele tem que fazer gol. Ele não pode dar um passe. Se ele der um passe, ele não vai estar satisfeito. Se o companheiro marcar. Parece que ele pega a bola. Não, eu tenho que resolver. E aí, mas o Cuca, quando fala, ontem o Mina ficou várias vezes o ataque, perguntaram para ele e falaram assim: não, se eu entender que tem necessidade, o Mina joga de atacante também, não tem problema. Ele colocou o Mina de atacante ontem. Ou seja, já mostramos o pênalti umas 20 vezes, ninguém levantou a mão para falar não dá que para foi levantar, pênalti, né? normal. O próprio Bruno falou, Ele né? foi o Não único vai ter convertido discussão, da né? noite, né? O Bruno falou na saída do intervalo. Tá incrível esse negócio de pênalti no Brasil, hein? Que dificuldade para fazer um pênalti. Eram 7 perdidos na sequência. Ontem perderam 2, o Santos e o Atlético no mesmo jogo. Mas assim, o próprio Bruno, quando saiu, falou que ele foi mais rápido. O Prazo foi na bola. É que o Jadson bateu bem no cantinho, mas o Prazo foi na bola. Mas por que alguém ficou em dúvida sobre foi ou não foi pênalti? Não, porque às vezes passa um pênalti, vai ficar passando, um de vocês sempre levanta a mão, não sei se foi pênalti. Não, esse mas foi. quando o Bruno, eu estava fazendo ontem o futebol campeão, na saída foi o André Hernan foi interferência, ele falou assim, não, ele foi mais rápido do que eu fui para pegar a bola, mas ele passou muito mais rápido e acabei pegando ele. É que ele veio muito rápido e ninguém esperava. O próprio jogador falou, ele foi tão rápido que eu não tem. Em relação, quando eu venho a essa defesa do Palmeiras, porque em relação ao imediatismo do torcedor brasileiro, né? Em ganhar tudo, em se ganhar tudo, vamos dizer. O torcedor do Flamengo, ele ganhou um campeonato carioca, mas ele quer ganhar o Brasil. É normal que ele queira ganhar tudo, mas não é assim. Tem outros times que contratam. É o pior campeonato do mundo para se jogar. Você tem 11, 12, 6, 7, 8 equipes lutando por um título. A verdade é essa. Né? Então é muito difícil ganhar título, principalmente um título brasileiro. E é difícil se manter quem está em cima. Claro. Posso falar uma coisa? Vamos ver se vocês concordam comigo. Se acaba o campeonato hoje, quem que é o craque do campeonato? Para mim, Arana. Você acha que é o Guilherme Arana? Para mim, sinceramente. O cara que mais no ano assistência no Corinthians, o cara que já fez... Luan do Grêmio. Hã? Luan do Grêmio? Então, mas eu acho que a regularidade do Arana é muito melhor que a do... E ontem sofreu o pênalti e fez o gol. Recentemente, o Luan, a torcida estava vaiando ele. Vamos lembrar agora, aqui no próprio Brasileiro. O Arana, ou ele faz gol, ou ele dá assistência. Ou ele é o rei da assistência no Corinthians, não é Jadson, não Mas isso era se acabasse hoje, né? Hoje não. Porque a estreia do Everton Ribeiro pelo Flamengo dá a entender que ele vai fazer um campeonato consistente. Hoje, acaba o campeonato hoje. Para mim, hoje, se eu fosse votar no craque do campeonato, eu votaria no Arana. Aí às vezes surpreende porque é jogador de defesa. A gente sempre espera um atacante, um jogador de meia, mas realmente não sei o garoto vocês, por isso que eu perguntei. O garoto tá jogando muito bem. Eu tô estendendo para vocês. Se fosse o campeonato hoje, eu votaria no Arana. Ele está na minha seleção indiscutivelmente. Mas ainda acho que o Luan está à frente dele. Eu gostaria de ver... Zero Hora me ligou ontem, de Porto Alegre, para perguntar essas coisas. Eu votei no Luan como destaque do campeonato e votei no Arana como a revelação. Porque o Arana é o primeiro campeonato dele como dono da posição. A gente já conhece o Arana. Mas revelação é sempre um negócio meio esquisito. O que é revelação? O cara que acabou de sair do juvenil e está jogando agora? Revelação para mim. Assim, para mim é o campeonato em que o cara explode. Assim, o campeonato em que ele apresenta o cartão de visita. Muito prazer, eu sou o Guilherme Arana. Né? Esse ano ele virou titular absoluto do Corinthians. Revelou-se um grande jogador. Dono da posição e mostrou que é um jogador com potencial de ser. Eu sempre falo aqui para mim que ele eu sempre falo aqui que ele me lembra muito o Marcelo. Ele me lembra muito o Marcelo. Não, tecnicamente é bom jogador. Eu acho ele assim... Será que vai na janela ou não? Porque assim, eu tô vendo hoje, eu fui acompanhando a barrinha aí para ver o que os internautas iam falar do Corinthians. O que eu vi, Marcelo... Cada rodada o Corinthians ganha, você não, mas vocês vão ver isso, vocês vão ver aquilo. Não tô vendo nada ainda. O que eu li... E teve um até que falou assim, quero ver o Corinthians jogar sem o Jô, sem o Fagner, mas não joga.
Tá jogando com todos eles. Nós estamos em julho e não jogou ainda. O do Arana, que eu vi, que o Corinthians não tem dinheiro para comprar o Pablo. É o Bordeaux, né? Se não me engano. O Bordeaux. Não tem um negócio de segurar até o fim do ano? Então, daí qual era a negociação? Com o Bordeaux, eu entrego você pro Arana no final do ano, você me dá o Pablo e, evidentemente, a diferença. É que o Bordeaux não queria esperar até o final do ano. Mas o Corinthians também tá irredutível. E o Corinthians quer. Mas assim, eu acho o Bordeaux pequenininho pro Arana. Embora você vai para a Europa, tem tudo aquele... mas eu preciso trampolim também, né? Trampolim também. Não, tem tudo isso, mas eu acho que o Arana tem bola, assim como o Vinícius Júnior. Para jogar no time maior, claro. Já saí do Flamengo e foi para o Real Madrid. Eu acho que a minha visão desde que acompanhei ele na base e tudo, ele tem tanta bola que ele pode ir para Barcelona, pode ir para o Real Madrid, pode ir para qualquer um gigante. A última esperança ali foi que o Corinthians está aliando sorte com competência. Quando perder um desses, a casa cai. Mas não está perdendo. Sorte eu discordo. Mas ontem o Carilli falou, tudo que nós conversamos e tentamos aconteceu pro jogo. Sorte e tem sido assim com o Corinthians. Eu só tudo que a gente sorte. falou, vamos tentar, deu certo. Não, eu discordo da sorte e também discordo de um raciocínio que já apareceu. E o gol contra o Curitiba foi anulado. Então nós vamos mal anulado. Então nós vamos contabilizar a tabela com todos os erros de arbitragem. A tabela vai ficar toda diferente. Claro. Porque o torcedor faz um raciocínio só com o que foi marcado contra ele. Aí não dá. O Cássio defendeu tabela sem erro de arbitragem, então vamos com todas. O Cássio defendeu o pênalti contra o Grêmio, contra o Botafogo, contra a Ponte Preta. Isso não é sorte, né? Não, é sorte. Aquela história que só marca pênalti pro Corinthians. E tem sempre aquela coisa, né? Não. Entendeu? O apito amigo pro goleiro Corinthians. O goleiro do Corinthians defendeu 3 pênaltis nas últimas 3 rodadas. Pro Corinthians, né? Hein, Vila? Não tem toda aquela coisa, apito amigo pro Corinthians, não tem nada de apito amigo pro Corinthians. Os antes, como os corintianos definem seus adversários, não estão conseguindo apontar esse ano pros homens de preto. Sabe o que eu sinto? E aí não é só do torcedor corintiano, é de forma geral. Todo mundo fica surpreendido com 90% de aproveitamento. Todos nós. Né? O torcedor corintiano fica na seguinte preocupação, meu Deus, vai ter uma oscilação. Quando será? Desculpa, Vila. Claro. Para mim nada, para mim nada. Nada? A bola rebateu ali. Eu confesso que eu marcaria pênalti. Não, para mim absolutamente nada. Você marca pênalti porque ela está fica desesperada ali. Em câmera lenta, mas na velocidade da bola muito colada, concordo com o Vila. Que toca no braço, toca. Em câmera lenta, claro, é indiscutível. Mas agora, a velocidade é muito junto. A circunstância do jogo é a bola... Eu não marcaria, não. Espirrou. Tem um detalhe aí que anula o raciocínio do pênalti. É numa ação de ataque, se a bola tocar e foi interrompida. Não tem ação de ataque. Não. O Corinthians já está com a bola. E se você colocar o lance, ele é muito rápido, ele não é isso. Não, eu acho que o árbitro nem viu. Pra te falar a verdade, acho que o árbitro nem viu. Não dá pra você ver, é muito rápido ali. Na realidade, às vezes se fala, quando se fala do Corinthians, é difícil para outra torcida, né? Ou do São Paulo, do Flamengo, aceitar tudo isso. Então busca algumas críticas. E o que a gente está falando aqui realmente é da campanha. Se qualquer clube, se fosse Flamengo, Palmeiras, fizesse essa campanha, é uma campanha espetacular. A campanha do Corinthians é heróica, desses jogadores que vem lutando, que ninguém acreditava, que deu a volta por cima. Então o Corinthians é isso. Tá de parabéns, é isso. Aí se fala, não é possível queda. Os jogadores do Corinthians e o seu treinador não pensam nisso. Não é possível queda. Eles sabem que um dia vai perder. E deixa para administrar a hora que acontecer, A hora que acontecer, não tem que buscar o sofrimento. Quem está buscando o sofrimento é os outros torcedores. Fiquei na dúvida com o meu próprio raciocínio agora da ação de ataque. Não, eu não acredito. De qualquer forma, era uma ação de ataque. É lógico. Não, mas quem faz a ação não toca. O que eu acho é o seguinte, ele vai na bola com o braço aberto. Mas é o seguinte, é interpretação. Não, mas ele não vai na bola, ele tá passando. Eu preciso da ajuda dos... Quem vai na bola... Ontem, Leonardo Garcia, se estiver assistindo o programa, me ajuda, porque Na nossa transmissão ontem, o Gustavo Zupac estava atrás do gol, a impressão de momento muito semelhante à do juiz, porque você está perto do lance e não tem câmera lenta. Ele, olhando o lance, ele reportou, ele estava com o braço junto ao corpo, não foi intencional. A gente pode ver na câmera lenta que não é o que aconteceu. Só que na velocidade, no movimento, na hora, ou seja, se ele teve a impressão que ele estava com o braço junto no corpo, na minha interpretação é que não teria como ele tirar aquele braço e não foi intencional. Não, ele pode fazer o o pênalti mesmo sem ter intenção. Aquela história de que se ele se joga na frente da bola, ele está se projetando, bateu e rebateu antes ocupando que ele pudesse... um espaço que não é dele. Só que se a bola bate no joelho dele e volta no braço, não é nada, porque a ação foi no joelho. Né? Se bate direto no braço... Eu fui trabalhar Portuguesa e Guarani,
Igualzinho pênalti. Bateu no joelho. Mas aí é bateu na questão mão. de critério. É interpretação, mas eu tô Não, dizendo. aliás, assim, pode ser questão de interpretação, mas tem questão também do ângulo, né? Não necessariamente o árbitro viu isso que a gente Não, tá eu acho vendo, que não viu. Eu acho que nem viu. né? Porque é Então a tão gente rápido. fala muitas vezes, eles são incoerentes na interpretação. Às vezes não é isso. Às vezes viu. simplesmente É. não viu o lance. E outra coisa, um lance interpretativo não é você tá certo, eu tô errado, você tá certo. Cada um tem a sua interpretação. É uma coisa bem... É que tem, mesmo na questão da interpretação, você tem algumas linhas a serem seguidas, né? Esse negócio do cara se jogar de braço aberto na frente da bola. Ah, não, aí... Ele não tem intenção de acertar a bola, mas ele tá ocupando o espaço que não é dele. Vila, ele tá mostrando o lance. É impossível. Ele tá correndo. É impossível. Gente, ele tá em câmera lenta. Se tu mostrar na velocidade, concordo com o Vila. Se você mostrar a velocidade do lance, Então não vê. é Ele não viu. impossível. Não. O jogador tirar a mão. Bate aqui. É impossível. É o Pablo que bate com o pé na bola? Não, é o Balbuena e a bola vai na mão do Pablo. Então, o Balbuena faz isso que Olha o lá, Marcelo falou. e o jogador tá colado. o Balbuena- É o Balbuena que tá aqui. Os Tá dois vendo? zagueiros O Pablo estão vai na bola, que é aquele que cai. O Balbuena vai na e a bola. bola toca no braço do Isso. Balbuena. Quem faz a ação de atacar a bola é o Balbuena. Balbuena. O Pablo tá passando ali. Tá passando, Na realidade, o exatamente. Pablo, ele leva uma bolada. Entendeu? No braço dele a 30 centímetros. Então, quem faz a ação é o Balbuena que acerta o pé na bola, de canela ali. Estou acionando o Gaciba para me ajudar. Vamos dar Pra desmentir todo mundo aqui. vamos dar o tempo do café para ele me responder. Foi pênalti do Corinthians? Pronto, né? Já tem um tempinho. Mas aí ele aqui vai pra ele. achar que é o do lance Que é do o do- Arana. é o do lance do Fala Arana. dos dois zagueiros. Do Corinthians, não para o Corinthians. Tá, então. Gaciba, compreenda Entendeu? o contexto aí. Estou esperando a resposta aí, Gaciba. Enquanto isso, cafezinho no Seleção. Voltamos já.